Olá, sejam bem-vindos à nossa aula de Química para a terceira série do ensino médio da Rede Estadual de Goiás. Esse é o projeto Seduc em Ação, que contará com programas diários para levar até vocês conhecimentos escolares. Eu sou a professora Rose e o tema da nossa aula de hoje será Identificação das funções orgânicas. A expectativa de aprendizagem para essa aula de hoje será identificar as funções orgânicas. Muitas questões de concursos, de vestibulares e até mesmo do Enem cobram basicamente isso, que eu saiba identificar uma função orgânica. Pergunto a vocês, então, o que é uma função orgânica? É muito fácil e muito simples. São conjuntos de substâncias que apresentam características semelhantes em funções. Uma função orgânica, ela tem grupo funcional, e esse grupo funcional lhe confere características e nomenclaturas diferentes, específicas, né? Então, é importante que você saiba olhar uma cadeia carbônica e identificar a que grupo específico ela pertence. Existem vários dentro da química, e o primeiro deles são os hidrocarbonetos. Temos 7 classificações para os hidrocarbonetos aí, que foi muito estudado no primeiro bimestre, perdão. O primeiro deles é o alcano, né? O alcano é uma cadeia aberta, onde eu consigo ver as extremidades, e que tem ligações simples, ou seja, é uma cadeia aberta saturada. O alceno é uma cadeia aberta também, onde possui uma insaturação de uma única dupla ligação. O resto são ligações simples. O alcino também é um hidrocarboneto de cadeia aberta e que possui uma insaturação de uma tripla ligação. O resto são ligações simples. O alcadieno é uma cadeia aberta também, onde eu tenho duas insaturações de ligações duplas, não necessariamente uma atrás da outra. Pode ser uma no começo e uma no final, uma no começo e outra no meio, dependendo do tamanho da cadeia, mas tem que ter obrigatoriamente duas duplas ligações. Vamos para o ciclano ou cicloalcano, como é muito conhecido também. O nome já fala, ciclo, então é uma cadeia fechada. Alcano, só tenho ligações simples entre os meus carbonos. Cicleno ou cicloalceno também é uma cadeia fechada, insaturada por uma dupla ligação, porque é um alceno, cicloalceno. E, por fim, nós temos os aromáticos. Eu consigo tê-los nessas 3 estruturas aí, nessa e nessa. O aromático, ele possui um anel benzênico. Esse anel benzênico quer dizer que eu tenho 3 ligações duplas alternadas. Chegamos, então, nas funções oxigenadas. O que são funções oxigenadas? Funções oxigenadas são funções que têm a presença do oxigênio nas suas estruturas. Então, temos aqui os alcoóis, onde eu tenho uma hidroxila, que é um OH, ligada a um carbono saturado. Eu tenho os fenóis, onde eu tenho uma hidroxila ligado a um aromático, qualquer uma daquelas estruturas que nós mostramos. Temos os aldeídos, onde eu tenho uma carbonila, que é um C-O, ligado obrigatoriamente a um hidrogênio. Esse grupo funcional está ligado a uma cadeia carbônica, radical orgânicos, né? Eles vêm sempre nas extremidades, tá? Temos as cetonas, onde eu tenho uma carbonila entre 2 carbonos. Aqui temos os ácidos carboxílicos, onde eu tenho uma carbonila ligado a um OH, que é uma hidroxila. Então, aqui eu tenho uma carboxila. Os ácidos carboxílicos são bem parecidos com aldeídos, só que aqui é C-O ligado a um OH. Ela pode ser escrita dessa maneira ou dessa maneira aqui. Vem sempre nas extremidades também. Descendo aqui, nós temos os ésteres, que é um C-O, uma carbonila ligado a um O. Esse O está ligado a uma cadeia carbônica. Então, os ésteres vêm geralmente no meio das cadeias, tá? Onde tem o radical orgânico de um lado e o radical orgânico do outro lado. O éter é onde eu tenho um oxigênio entre 2 carbonos, ou seja, um oxigênio entre 2 radicais orgânicos. Chegando aqui, nós temos o anidrido. O anidrido, ele é
derivado do ácido carboxílico. Na verdade, é a desidratação desse ácido carboxílico. Então, ele é bem fácil. Eu tenho um oxigênio ligado em duas carbonilas diretamente, tá vendo? Chegamos no sal de ácido carboxílico. O sal de ácido carboxílico também é derivado do ácido carboxílico, uma reação de ácido, mais uma reação de base, só pode nos dar um sal. Ele é bem parecido com o éster, veja aí. Mas só que o meu oxigênio aqui não é ligado a uma cadeia carbônica, mas sim a metais, né? Metais. E o grupo NH4. Chegamos nas funções nitrogenadas. O nome mesmo já fala, nitrogênio. Nitrogênio dentro das cadeias, não é isso? Então, temos aqui a amina. A amina ela é derivada da amônia, NH3. Eu posso escrever a amina de três formas. NH2 ligada a radicais orgânicos, eu posso escrevê-la NH ligada a dois radicais orgânicos, ou seja, o NH no meio da cadeia carbônica. E eu posso escrever N, cadê N? Entre radicais orgânicos. O N ligado a 3 carbonos, perfeito? Chegamos na amida, né? Nas amidas. As amidas é o NH2, também tem o NH2, mas só que esse NH2 está ligado diretamente, está ligado diretamente a um C dupla O. Então, esse é a amida. O nitro composto é a função nitro, né? Onde eu tenho o NO2 ligado a radicais orgânicos. A nitrila, ou as nitrilas, é bem fácil de reconhecer, quando eu tenho o CN ligado na cadeia carbônica. Agora, vamos para os halogenados. Os halogenados fazem parte da família 17 da tabela periódica. E quais são eles, né? Quais são os halogênios aqui? O flúor, o cloro, o bromo e o iodo. Toda vez que esse halogênio estiver ligado diretamente à cadeia carbônica, a um radical orgânico, ele chama-se haleto orgânico. Mas quando esse halogênio estiver ligado a um C dupla O diretamente, e esse grupo funcional ligado à cadeia orgânica, ele vai ser chamado de haleto ácido. Então, igual está aqui nesse exemplo de baixo, um halogênio ligado a um C dupla O que está ligado a uma cadeia carbônica. Organometálicos, chegamos neles. Existem vários metais que fazem esse tipo de estruturas, como o zinco, o chumbo, o mercúrio e o próprio magnésio. Esse magnésio é o mais importante de todos, chamado composto de Grignard, tá? Então, toda vez que eu tiver um magnésio, aqui, um magnésio junto com um halogênio, eu vou ter um organo metálico. E aí chegamos nos sulfurados, né? Ácidos sulfônicos, aonde eu tenho duas classificações. Eu tenho o grupo sulfônico, né, que é o SO3H. Os sulfurados, existe a presença do elemento mesmo enxofre. Todo mundo sabe que o enxofre na tabela periódica tem o símbolo S. Então, eu tenho o grupo sulfônico, onde eu tenho SO3H. Quando esse SO3H estiver acoplado, ligado a uma cadeia carbônica, eu tenho ácidos sulfônicos. E tem os tiocompostos. O enxofre, ele pertence à família 16, igualmente o oxigênio. Ele está abaixo do oxigênio nessa família 16. Então, ele tem características bem semelhantes com o oxigênio. Veja aqui eu tenho um álcool, um OH ligado a um carbono saturado. Se eu trocar esse O por esse S, eu vou ter um tioálcool. Ele é um tiocomposto. Aqui eu tenho uma carbonila, ou seja, eu tenho uma cetona, né? Eu tenho uma carbonila entre dois carbonos, mas se eu trocar esse O por um S, eu vou ter um tiocetona. Aqui, se eu tivesse um O entre dois carbonos, seria um éter, mas como tem um S, então é o tioéter. Então, eles têm propriedades, características bem semelhantes aí. E vamos agora testar a memória de vocês, né? Aqui tem um quadro onde tem todas as funções estudadas e vocês vão falando aí e eu vou falando aqui. Eu quero saber essa daqui do meio, essa função orgânica que só tem carbono e hidrogênio. Apenas, só pode ser o hidrocarboneto. Muito bem. E quando eu tiver o OH ligado a um carbono saturado, só pode ter o quê? Um álcool.
E quando eu tiver um C-O-H ligados à cadeia orgânica nas extremidades, então só pode ser um aldeído. Quando eu tiver um C-O entre dois carbonos, é o que mesmo, pessoal? Uma cetona. Quando eu tiver o C-OH nas extremidades, só pode ser um ácido carboxílico. Quando eu tiver um C-O ligado entre radicais orgânicos, só pode ser um éster. E quando eu tiver um O entre carbonos, eu vou ter o que mesmo? Um éter. Opa, chegou o NH2 aqui. Então, eu tenho um NH2 ligado a carbonos. Eu só posso ter uma amina. Quando eu tenho um NH2 ligado a um C-O, só pode ser o que mesmo? O que mesmo? Uma amida. Eu tenho um halogênio ligado a carbono saturado. Então, só pode ser um haleto orgânico. Mas agora o meu halogênio está ligado a um C-O, então só pode ser um haleto ácido. Opa, eu tenho CN ligado ao carbono, eu tenho o quê? Nitrilas. O grupo nitro apareceu, então só pode ser um nitrocomposto. SO3H apareceu na estrutura, então só pode ser um ácido sulfônico. MG, junto de um BR, junto de um halogênio, só pode ser um organometálico. O S aqui tem a característica SH ligado a carbono saturado, então só pode ser um tio álcool. E quando eu tenho um OH ligado a qualquer estrutura de algum aromático, então só pode ser um fenol. Bem, pessoal, nossa aula termina aqui. Espero que vocês tenham anotado, tirado suas dúvidas, tá? Não perca, nós vamos ter um intervalozinho breve, rapidinho. Volte, tome sua água, volte, porque a professora Núbia vem aí com a aula de biologia. Um forte abraço e até a próxima, se Deus quiser.